Olá, estamos de volta, desta vez desenvolvendo os conceitos da perspectiva universal da lei do desdobramento do tempo e lógica global convergente no vídeo de número 3, com a segunda parte da teoria, onde vamos dar sequência aos aspectos teóricos da lei e também falar sobre derivação noturna e quarentenas, além de estabelecer uma relação definitiva da lei com a essência humana. Com isso, encerraremos a fase da teoria e estaremos prontos para, no vídeo seguinte, iniciar a metodologia propriamente dita. No vídeo anterior, falamos sobre os 7 planos iniciais da lei e sobre os 3 personagens principais da lógica global convergente, que são o original, o doble e o desdobrado. E comentamos rapidamente sobre os desdobramentos primário e secundário. Agora é o momento de começar a nossa conexão com o original, utilizando-se dos mecanismos disponíveis para estabelecer essa comunicação. Já sabemos que a lei é um sistema de referências onde muda a lógica conforme o ponto de referência que utilizamos. Por exemplo, o plano 5, quando é visto a partir da viagem da essência ao desdobrar-se até o plano físico e biológico, é um plano de distorção. Mas quando esse plano é visto tendo como referência o ser original, ou seja, o plano 7, na viagem de retorno, então ele é o plano da lógica, que vai nos dar as respostas para as perguntas, levando-as ao original. Portanto, o nosso ponto de referência a partir de agora será o ser original, o ponto zero do plano 7. A comunicação a que nos referimos é o contato com o original, utilizando-se o doble como passagem, como intermediário. Então o que precisamos é nos alinhar com o original através do doble. E isso vamos fazer colocando-nos no lugar da alma, ou seja, no ponto zero do plano 4 de forma neutra. Para estarmos no lugar da alma de forma neutra, é suficiente decidir adotar a partir do plano 1 ou do plano que estivermos, um novo ponto de referência, que é o ser original, e entregar todo o passado e a sua experiência para ressignificação. Esse instante de escolha, decisão e entrega é o que chamamos de derivação noturna. Reconhecemos que temos uma essência que é totalmente coerente e coesa com todos os elementos do universo, totalmente pura. Aí, a partir da nossa alma, da nossa identidade não reativa, nos conectamos com a essência. Este não é o momento de pedir nada, é o instante de entrega, quando você escolhe sair do condicionamento dos programas do plano 4 e entra no universo de decisão de uma nova vida. Na prática da metodologia, isso representa entregar em bandeja, plano a plano, todas as experiências que tivemos em nossa vida. Bandeja, na verdade, é um artifício mental. Não necessitaremos lançar mão de uma bandeja de verdade. Para ficar bem claro, vamos agora resumir a prática da derivação noturna. Primeiro, reconhecemos e escolhemos adotar o ponto de referência, que é a origem. Em segundo lugar, nos colocamos no mais profundo de nós mesmos, ou seja, no ponto zero do plano 4, que representa a nossa alma. Com isso, nos conectamos a algo muito mais sutil, que é a essência pura, o ser original. E por fim, entregamos mentalmente toda a nossa existência, toda a nossa vida, todos os nossos erros, para que tudo seja ressignificado. Esse ato corresponde a fechar a abertura temporal, e disso nós já falamos, todos conhecemos. E este é um instante onde há muita comunicação disponível com a origem. Aproveitando essa disponibilidade, sintonizamos nossa alma com a essência. Vamos receber as informações em distorção que vêm de todas as experiências, ou seja, de todos os planos que tivemos no passado. E, em vez de interpretar ou buscar a melhor solução para os nossos problemas, ou dizer ao doble que os resolva, nos colocamos no ponto zero do doble, reconhecemos o original e simplesmente a entregamos numa bandeja para derivá-los ao original. O original, o que vai fazer é corrigir todas as distorções
e nos devolver. Essa derivação que estamos nos referindo é ampla e deve ser feita à noite, nos últimos instantes de pegar no sono. Daí se denominar derivação noturna. Falamos isso porque existe também a derivação diurna, que são as derivações particulares, à medida que você reconhece erros cometidos no passado, ou então algo que lhe causa carga, você simplesmente vai derivando durante o dia para ir acumulando essas derivações, e à noite você faz uma derivação única, não desses problemas particulares, mas da sua vida inteira. E junto com a sua vida inteira vão todas essas derivações diurnas que serão feitas também. Esse é o momento em que colocamos nossa vida à disposição do original, para ter a consciência de que estamos fechando essa abertura temporal e encerrando todas essas experiências do passado. A derivação noturna completa o nosso processo de retorno à origem. Mas há outro aspecto relevante na lei do desdobramento do tempo, que é o período em que amadurecemos nesse processo, período esse que chamamos de quarentenas. Isso quer dizer que a nossa evolução na lei se dará dentro dessa contagem de quarentenas. Todos já temos uma noção do que isso significa, seja no âmbito da saúde, no controle de uma doença, por exemplo, e até mesmo nas religiões. Na lei do desdobramento do tempo, vamos contar 39 dias a partir da primeira noite que fizermos a derivação noturna. O dia 40 corresponderá ao início da quarentena seguinte. Esse período será o tempo em que o ser original levará para descer e pôr em ordem o plano que estivermos praticando. Serão 40 dias para cada plano, ou seja, terminado o plano físico, vamos ter a segunda quarentena para o plano emocional e depois a terceira quarentena para o plano mental e assim por diante. Nesse período ocorrerá o alinhamento com o original, com a origem, com a fonte. É importante perceber que a derivação noturna ocorre unicamente no eixo Y. Agora vamos fazer para o eixo X o mesmo que fizemos para o eixo Y. O que fizemos para o eixo Y refere-se ao trabalho da noite, à derivação noturna. Na metodologia, os dois eixos devem ser alinhados em todos os planos, a partir do primeiro observador. O que vamos fazer é receber do passado a informação e levá-la em bandeja à posição do futuro. O observador do futuro corrige as distorções da informação e a devolve ao passado cruzando o ponto zero. O que ocorre nesse momento é que você vai se dar conta de que todas as suas histórias que você acreditava serem dolorosas ou de sofrimento tinham um propósito. Vai passar a perceber esse passado de forma diferente. O futuro, corrigindo o passado, o transforma completamente. A perspectiva é tão diferente que a energia, ao invés de ficar presa e funcionar como uma carga, atua de forma a produzir o efeito de um foguete, e a partir daí você passa a vislumbrar uma compreensão brilhante sobre tudo que acontecer na sua vida. E como isso acontece? Nesse alinhamento de duplo zero, é necessário renunciar a tudo que entendemos, sabemos, acreditamos e ouvimos dizer, enfim. É preciso colocar todas essas coisas no observador do passado e se posicionar no ponto zero do presente. Este é um trabalho exclusivo do hemisfério esquerdo do cérebro. É lógica pura. Essa lógica pura vai nos tirar das distorções, porque agora estamos conectados à lógica do universo, mudamos a referência. É uma ciência exata. Então, trata-se simplesmente de nos colocarmos no ponto zero. A magia dessa metodologia é que vamos simplesmente levar uma obra pronta e trazê-la melhorada pelo original. O presente tem apenas a função de intercâmbio de informações entre os observadores do passado e os observadores do futuro. Como se pode perceber, essa figura que formamos tem o aspecto de uma pirâmide. Essa pirâmide, vista a partir dos universos originais,
representa o trânsito da viagem da essência por todas estas experiências. Mas, vista a partir da nossa perspectiva linear, ou seja, aquela em que acreditamos em que uma coisa acontece após a outra, o que vemos é que a parte esquerda da pirâmide refere-se à viagem da essência em busca do como seria. Nessa viagem, ela vive e acumula experiências, e quando chega no ponto zero, começa a derivação, o retorno à fonte, à origem. Então ela se desconecta do passado e esse passado se converterá em combustível. O futuro vai aproveitá-lo para transformar tudo em um processo de iluminação. Trata-se de chamar de volta o original e preparar o corpo para que venha habitá-lo. Esse processo de manifestação ou iluminação está no plano 10 da lei. O plano 10 irá coincidir com o plano 1. Pois a descida da origem irá até o plano físico e biológico, quando ocorrerá a iluminação, como já dissemos. Essas torções, esses circuitos, repetiremos em todos os planos, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e no 7, enfim. No plano 7, o que acontece é que faremos 2 vezes, como se fosse a união do princípio masculino com o feminino. Estaremos promovendo a integração da experiência, que é o princípio feminino, com o propósito, que é o princípio masculino. Em seguida, desceremos pelo eixo Y, passando pelo ponto zero do campo quântico, que agora, visto a partir da origem, se transforma em plano 9. Daí, seguimos para o plano físico e biológico, que agora é o plano 10, com uma nova versão do ser totalmente novo em percepção. Estamos renovados neste momento. Com isso, vamos passar a ver a vida com os olhos da neutralidade. Outra coisa que acontece a partir daí é que, ao invés de irmos até as coisas, atrás das coisas, as coisas virão até nós naturalmente, sem ansiedade. O futuro corrige o passado e nós nos surpreendemos. Então começa a chegar conhecimento através da nossa intuição lógica, porque nos colocamos no lugar certo, na posição da essência. Para isso, temos que sair das identidades, sair das crenças e temos que sair de todos os conhecimentos que acumulamos anteriormente. Para saber como sair dessa nossa velha e resistente identidade, vamos abordar agora outro aspecto da lei. Vamos falar sobre o kernel, ou kernel, como queiram pronunciar, que é um programa que domina o nosso corpo. Para compreender isso, precisaremos saber de onde vêm as informações que chegam aos nossos observadores, tanto do passado quanto do futuro. A informação que nos chega do passado, do máximo passado, é uma informação em forma de instinto. Acreditamos que todos conhecem a noção do que vem a ser instinto. Esse instinto está totalmente vinculado à função de sobrevivência, de luta pela sobrevivência. Por exemplo, se estamos dirigindo numa estrada e aparece um perigo repentino, temos um reflexo que nos salva a vida. Essa escapada se deve ao observador de máximo passado que está autopreservando a nossa existência, está sempre atento. Isso está ótimo e é um benefício nesse caso. Mas esse mesmo senso de defesa que nos salva a vida também bloqueia as transformações que tentamos empreender, as mudanças que necessitamos fazer em nossas vidas. Outro exemplo, se estamos assistindo a um filme de terror e somos surpreendidos com uma cena assustadora, involuntariamente saltamos da cadeira. E mesmo que dentro de si cada um consiga gerenciar o impacto, não podemos evitá-lo. Esse impacto vai ser gerado por esse programa interno que busca a qualquer custo nos defender. Isso ocorre como reação desse programa que controla totalmente o nosso corpo, chamado kernel. Aqueles que têm um pouco de domínio da informática devem saber que entre os diversos programas que compõem o sistema operacional Windows está um exatamente denominado kernel. Se você apagar esse arquivo de dentro do computador, o Windows simplesmente não funcionará, pois ele exerce um controle sobre esse sistema operacional. Do mesmo jeito é o kernel do nosso corpo, ele nos controla.
Esse controle irá pôr limites ao que o corpo pode ou não pode fazer, baseado nos seus padrões de configuração. Se esse kernel está configurado pelos padrões da sobrevivência, quando nos confrontarmos com um objetivo que tenha a ver com o propósito, algo em nós estará em oposição, não será congruente e só poderemos avançar até onde o kernel permitir. O kernel está em cada um dos planos até o plano 4 e vai querer controlar as nossas reações, fundamentado pelos princípios da sobrevivência. Mas nem tudo é sombrio nesse processo. Há algo além desse senso de defesa para contrabalancear. Há outra informação que vem do futuro e que chamamos de intuição. A intuição é algo que está fora, mas que nos soa familiar. É como uma ressonância, uma identificação. É uma informação que não faz sentido na nossa realidade atual, mas nos induz a uma realidade que lhe dá sentido, uma vez que vem em uma velocidade lumínica diferente da frequência na qual estamos inseridos. Essa comunicação vem de uma outra dimensão. Concluímos assim que do futuro vem intuição e do passado vem instinto. O instinto tende a bloquear a intuição pelo senso de defesa, mas a intuição está no ar e é uma poderosíssima carga de informação superlumínica que podemos comparar a uma banda larga de internet, Wi-Fi. E hoje todos sabemos o que é Wi-Fi. É uma comunicação que está no ar e nos permite conectá-la independente de estar num lugar ou noutro. Então, o grande desafio que temos aqui é vencer a resistência do kernel, que pode bloquear a nossa evolução, nossa comunicação com o ser original, encontrando razões para nos defender o tempo todo das mudanças. Voltando a nos referir à nossa viagem de retorno, é importante perceber que quando aplicamos o equilíbrio e levamos à origem, estamos entregando, na verdade, uma obra completa. Será nossa própria versão, e isso nós levamos à fonte. E como na fonte o único que chega é a água, essa água da experiência se mistura com a água da vida, e a origem acolhe a obra. Nesse ponto, é interessante observar que no ponto 0 do plano 7 indicaremos 2 sets, ao invés de 1. Qual a razão então para indicarmos 2 sets neste plano se existe apenas o ponto 0? A resposta é que quando passamos do campo quântico, a única coisa que acessamos é a água. A água é um meio onde ocorre a comunhão da experiência e da vida nos universos originais. Então o que vai acontecer no plano 7 é a comunhão da água da experiência, já balanceada, com a água da vida, que entregaremos na fonte. Ou seja, água da vida com a água da experiência. É conveniente observar que a água do nosso corpo é o meio através do qual ocorre a conexão com o doble e, consequentemente, com o original. Mas a sua importância aqui é apenas de condutora da informação. Não precisamos adotar nenhum tipo de ação em relação a isso, nem conferir um destaque místico a ela, a água. A água faz parte do nada, do vazio, da não existência, dos universos originais, onde se encontra o ser original. Então, para levar essa obra à origem, o que faremos é integrar, é sincronizar todos os planos através dos muitos oitos ou circuitos que faremos. O 8 que fazemos pela segunda vez no plano 7 representa o ser original acolhendo o ser virtual. E ser virtual somos nós, quando nos colocamos no ponto 0. O original recebe essa obra e começa uma viagem atravessando o campo quântico, mas agora ao contrário, de cima para baixo, vendo o que era plano 6 como plano 9. Assim, o 9 representa o original que desce, saindo da essência, não para desdobrar-se, mas sim para manifestar-se no plano 1, no primeiro observador, no ponto 0. Com isso, o primeiro observador no ponto 0, que vivia em distorção, agora passará a um plano 10, porque o original que toma a obra e a converte num propósito, descendo como um raio laser, manifesta-se no plano físico. E com isso teremos os 10 planos da lei. Entretanto,
Para realizar essa viagem de forma adequada, temos que passar por este caminho de aprendizado, de como entregar ao original em bandeja cada um dos corpos. É por isso que o plano 1 é tão importante, porque temos que preparar o corpo físico para uma energia absolutamente íntegra, coerente e desdobrada. Para isso vamos ter que, primeiro, validar o nosso propósito. O propósito do futuro tem que estar coerente e consistente com o nosso propósito no presente e no passado. Estamos preparando o nosso corpo com a energia do ser original, na sua lógica, para tirá-lo da distorção e voltar ao propósito. Então temos que passar a ter um kernel operado pelo observador que se dirige à fonte. Resistência zero é o que precisamos para evoluir com a lei. Para fechar a etapa da teoria da lei e passar com mais segurança para a fase seguinte, faremos uma breve explanação sobre a natureza dos planos na lógica global convergente. O plano 7, já sabemos, é de onde a essência se manifesta para questionar a sua natureza. É um ponto lógico fora da existência e é também o ponto onde habita o nada, o inconsciente, a perfeição, o universo original, o amor, e é ainda onde vamos buscar o ser original para manifestar o nosso propósito. É o lugar onde acontece tudo no mesmo instante, onde não há separação entre passado, presente e futuro, pergunta e resposta, masculino e feminino, e onde tudo ocorre em alta velocidade. O plano 6 é o que conhecemos como campo quântico, é onde estão os potenciais, a energia para gerar realidades e as futuras experiências, decorrentes da viagem de desdobramento do ser ao sair em busca de respostas. Mas está também o nosso propósito, quando a nossa referência é o ser original, que o pega e o manifesta no plano 10, que é o plano físico e biológico, completamente ressignificado. Em seguida vem o plano 5, que também tem dupla função, dependendo da nossa referência. No desdobramento, sua função é de distorção, de fazer perguntas. Essa distorção se junta com a energia vinda do plano 6 e cria a existência, as experiências. Mas no retorno, a função desse plano 5 é de dar lógica, sentido, respostas aos nossos questionamentos existenciais. Nesse sentido da viagem, a função do plano 5 é levar as perguntas ao ser original e trazer as suas respostas. Nesse plano 5 está toda a lógica da lei do desdobramento do tempo. O plano 4, como já sabemos, é a posição do Doppler, que somos nós, em cópia, em onda. O plano 4 manifesta o que é físico, visível, a existência, já que os planos anteriores fazem parte da não existência, do vazio, do que não se vê. Enquanto no plano 5 temos um projeto, da pergunta, algo abstrato, um desenho lógico definitivo, no plano 4 temos o programa pronto desse desenho, o desenho finalizado, algo concreto, formatado. Por isso é que dizemos que aí está a nossa identidade mais conservadora, mais estática, mais representativa, mais reacionária. É onde fica a estrutura, o programa que controla os demais planos. Vimos também que o plano 4 completa o primeiro desdobramento e que ele também se desdobra e passa a dominar os planos 1, 2 e 3, constituindo o segundo desdobramento. É no plano 4 que se manifestam os 4 erros ou marcadores de Hammer, que falamos no primeiro vídeo. Todos devem lembrar que Hammer afirma que todo ser, desde o seu surgimento na Terra, possui 4 erros de percepção. Vamos lembrá-los: necessidade de sobrevivência, necessidade de proteção, sua ou dos outros, necessidade de comparação e por isso competição e por fim substituição do faltante. Tudo isso representa conflitos biológicos que interferem em nossas vidas, gerando males mentais, emocionais e físicos que se manifestam nesses planos 1, 2 e 3. É o que poderíamos chamar de somatização. Os planos 5 e 4, que formam 54, manifestam uma espécie de interferência na descida, visto que o plano 5 é a própria distorção e o plano 4 é o programa limitador das ações dos planos menores. Mas o plano 4 também tem dupla finalidade.
ao tempo em que ele é um controlador da vida do desdobrado, é também um ponto obrigatório de passagem na viagem de volta ao original, permitindo uma torção ou sincronização entre o concreto e o abstrato, que ocorre quando você decide sair da condição de desdobrado para ingressar nos universos originais. O plano 3, que já conhecemos como plano mental, é onde atuam os nossos pensamentos, que geram reações nos planos mais abaixo. Mas é também, na viagem de retorno, onde a informação se colapsa com a energia e gera a realidade. O plano 2 é onde se manifestam as nossas emoções e, ao mesmo tempo, quando nos referimos à origem, é o ponto que gera circuito para a lei se desenvolver. O plano 1, por sua vez, já conhecemos como o plano físico e biológico. É onde vivemos as experiências e onde ocorre o impacto dos planos anteriores. Como já foi dito, um pensamento gera emoções e as emoções provocam reações físicas. É o plano mais lento, onde está tudo o que se pode tocar, mas é também onde o ser original vai se manifestar, convertendo-o em plano 10. Até aqui concluímos os aspectos teóricos da lei do desdobramento do tempo. Abordamos a derivação noturna, as quarentenas, o kernel e fizemos uma passagem pelos planos que compõem a lei. No próximo vídeo, iniciaremos a metodologia, nos mesmos moldes ofertados nos vídeos de Alejandra Casado. Obrigado por enquanto e até breve.